Mas olha aqui, ó, o Botafogo não sofreu gols nos últimos 4 jogos que David Ricardo atuou. O Botafogo não sofreu gol nos últimos 3 jogos, foi 0-0 com o Mirassol, 3-0 no Vasco, 0-0 com Vitória, mas nos últimos 4, com a presença do David Ricardo, o Fogão não sofreu gol, olha lá. E aí ele tem um gol nos últimos 4 jogos contra o Vasco, 91% de acerto no passe, muito bom, 11 passes longos certos, faz parte também do estilo de jogo, 30 duelos ganhos, 7,5 por jogo, isso é muito alto, 25 cortes, 43 ações defensivas, 10,8 por jogo. E o mapa de calor dele ali, ó, pelo lado esquerdo, galera. Alguém quer começar falando a respeito disso para passar para o Botafogo no geral? Eu queria comentar um pouquinho sobre isso. Acho que o David Ricardo, a gente que estava falando agora há pouco de base, ele é um degrau acima, né? São contratações que o Botafogo vem fazendo, jogadores com potencial de revenda, né? David Ricardo, assim como Jair Cunha, assim como outros jogadores chegaram entre 20 a 25 anos, né? São jogadores que a princípio não chegam com aquela casca de ser titular absoluto, mas que ao longo da passagem vão ganhando os minutos, né? E por conta de lesões que às vezes acontecem, principalmente nesse ano de 2025, onde a gente perdeu o Bastos, perdeu o Caio Pantaleão, o David Ricardo foi posto à prova e está correspondendo, né? O Barbosa também está ganhando uma baita de uma experiência jogando pelo lado direito, coisa que é novo na carreira dele. É difícil um canhoto jogar na parte direita da zaga e está dando conta do recado. A gente que estava com um problemão na zaga, né, o sistema defensivo estava realmente deixando a desejar, consertou a situação, né? O Botafogo não vem tomando gols, não tomou gol do Mirassol, não tomou gol do Vitória, não tomou gol do Vasco, são 3 jogos seguidos sem sofrer gols, e assim, acho que até o Fabi falou isso mais cedo, e eu concordo, cara. Assim, você, com um sistema ofensivo muito bom, você ganha jogos, né? Mas com um sistema defensivo muito bom, você ganha campeonatos. É claro que agora não dá mais para vencer campeonatos, mas é o que a gente espera, né, pro ano que vem. Que a gente tenha um sistema defensivo sólido e que seja difícil fazer gols no Botafogo, né? Eu vinha, assim, só para finalizar o meu pensamento, eu comentava isso com o Graxê direto, cara. Botafogo levava 5, 10 lances de perigo para poder fazer um gol. Aí a minha sensação é que o adversário precisava de muito pouco para poder fazer um gol no Botafogo, né? Era assim que era a sensação que eu tava desse time do Botafogo, e agora, né, ainda temos falhas, principalmente ali no meio campo, onde eu acho que o adversário tem muita liberdade, mas passou a tomar pouquíssimos gols e está passando zerado em vários jogos. Isso é uma evolução, pelo menos, do trabalho, né? E aí, Graxê? Falando especificamente sobre o David Ricardo, né? E pegando também o gancho do Matheus aí, primeiro que o David Ricardo já parece que ele tem um grande sonho de jogar no Nottingham Forest, né? O Teixeira colocou isso aí no chat. Vai pro Nottingham Forest. Mas o David Ricardo é um grande jogador, né, cara? Novo, foi um achado aí do Botafogo. E tem assumido uma responsabilidade muito grande no momento meio conturbado. A gente está conseguindo ali acertar a defesa agora, mas administrativamente muito ruim. Não conseguimos competir do jeito que a gente queria. E pegar essa responsabilidade, entrar numa defesa, né, de um time grande, no momento conturbado, ele conseguiu controlar muito bem isso, jogando do lado do Barbosa, né, que ajudou muito ele, aquilo, né? Quando você tem um zagueiro muito bom jogando do seu lado, você consegue elevar o nível, né? A gente viu acontecer isso muitas vezes na história do futebol, com jogadores, não é o caso do David Ricardo. Pô, que o Mauro Galvão fez com o Odivan, meu amigo. Exatamente. Não é o caso específico do David Ricardo, que já é muito bom zagueiro. Mas você vê jogadores abaixo, né, que conseguem jogar do lado de bons zagueiros e aí conseguem ali deslanchar de forma, né, na carreira. Mas assim, o David Ricardo já é muito bom e pegou uma responsabilidade muito grande e conseguiu cumprir essa responsa.
espero que o Botafogo cuide dele no contexto de competitividade. Que ano que vem venha mais forte, que ajude esse jogador a crescer, como fez com que os jogadores ano passado crescessem, como o Bastos, né, que foi um achado, alguns conheciam o Bastos, outros não conheciam. O Bastos demorou para entrar no ritmo do futebol brasileiro e quando entrou, sobrou. Então, que aconteça com o David Ricardo também. Chegou meio tímido, conquistou a vaga mais pela dificuldade que a gente tinha da defesa. Bastos se machucou, Caio se machucou, o Gabriel não chegou tão firme assim, mas talvez seja amanhã também, o mesmo caso do David Ricardo, chegue e consiga, né, desenvolver, ganhe um pouco mais de espaço. O grande ponto para o Botafogo, principalmente no setor defensivo, é criar contexto competitivo para que esses jogadores consigam ser competitivos. Esse é o grande desafio do Botafogo. Esse ano a gente conseguiu salvar alguns jogadores, mesmo nesse ambiente, e o David Ricardo foi um desses. Então é importante que seja assim. A gente fala novamente, que o Botafogo é um dos times do campeonato que tomam menos gols por jogos seguidos, né? É Corinthians, é Flamengo, é Botafogo com o David Ancelotti. Se eu não me engano, a sequência de 5 jogos. Então são poucos times que conseguem fazer isso no campeonato. O Botafogo está ali na lista entre os 5 ou entre os 3, não me recordo agora. Então, que mantém assim. Só que aí a gente precisa condicionar o jogo positivamente, que eu sempre bato nessa tecla que acontece toda hora. Não adianta você ter uma grande defesa, uma boa defesa, e você não consegue converter chances. Uma hora vai estourar lá, porque não tem defesa perfeita. Né? O Flamengo, que tem a melhor defesa do campeonato, ainda tem, né, a melhor defesa do campeonato, tomou 2 de um Santos fraco, porque teve um momento do jogo que relaxou, e aí você perde algumas oportunidades, e a primeira bola que entra já era, é um outro jogo. Você condiciona o jogo negativamente. O Botafogo faz muito isso. Ontem um jogo muito ruim, mas assim, 5 minutos de jogo, o Barbosa perde uma bola dentro do gol. Perde o gol dentro do gol. E aí logo depois o Vitória cresce no jogo. Enfim, é uma condição que a gente precisa acertar. O Botafogo precisa resolver, precisa decidir essas partidas. Pois é, aliás, o Graxê, o Flamengo tomou 2 gols do Santos e 2 gols de um São Paulo frágil, né? Tomou 4 gols nos últimos 2 jogos. Exatamente. E o Botafogo não tomou gol do Mirassol por enquanto. Aliás, do Mirassol lá em Mirassol, não tomou gol do Vasco também. O Botafogo, além então de estar se defendendo melhor, agora, como diz o Graxê, para condicionar, precisa atacar melhor também, no sentido de aproveitar melhor o que cria, né? Além de fazer o gol, eu também sempre falo isso, além de fazer os gols, como o Barbosa deveria ter feito ontem, como deveríamos ter feito em outras oportunidades, esse último passe, aquele lance que não entra nos melhores momentos, sempre falo isso, tem lance que é chance clara de gol, só não se concretiza porque o penúltimo passe é errado. Ontem, infelizmente, foi o Correia, que eu até acredito que vai jogar cada vez melhor. Ontem ele tomou decisões equivocadas. Então, pode melhorar isso. E aí, para a gente já linkar, você falar isso também, o Savarino, desconvocado da seleção da Venezuela, como outros jogadores também, por compromissos com seus clubes. Então, o Savarino vai jogar contra o Sport. É importante também que ele ganhe sequência, né, o Botafogo tem a sequência, talvez, desse quarteto aí. O Joaquim Correia por dentro, na esquerda, Savarino por dentro, na direita o Santos e na frente o Arthur Cabral. E aí, já responde também o superchat. Obrigado, José Mário, né? José Mário, muito obrigado. Mantendo lá para 2026. Quais... Será que é... Acho que quer dizer a base, não? Mantendo a base? Para 2026. E aí, quais contratações pontuais precisamos? Conseguimos, hein? Acho quais que é contratações pontuais precisamos? Valeu, Isso. José, obrigado pelo superchat. Então, já te passei parte ofensiva e também superchat para ser respondido. Depois, Matheus já vem na sequência. Cara, então, realmente a questão defensiva, eu acho que o Botafogo mandou bem nessa temporada. A gente, em alguns momentos, teve até que improvisar alguns jogadores, jogadores do nível do Bastos lesionados, o Pantaleão, né? Mas, assim, todo mundo deu conta lá atrás, né? E a gente tem as laterais, que eu vejo muita gente criticar às vezes, acho que a gente tem as laterais também muito tranquila e muito sólida nessa questão defensiva, né? Que é o Vitinho, o Alex Telles, o próprio Marçal, o Cuiabano, né? O David Ricardo entrou bem, o Barbosa dispensa comentários, o Bastos joga pra caraca, o Pantaleão chegou bem pra caramba, então quer dizer, Deu todo patrocinado. mundo
Todo mundo chegou ali muito bem. O Pantaleão chegou, galera, só faltou o Wellington chorar. Pô, é muito bom o jogador, o Pantaleão, uma pena essa lesão dele. O problema é na frente, cara, a gente não tem os jogadores que decidem jogos, né? Ano passado a gente teve o quarteto Savarino, Luiz Henrique, Almada e Igor Jesus, que os 4 decidiam jogos. Eles revezavam quais jogos eles iam decidir, né? Tinham jogos que mais de um resolvia. Hoje a gente não tem esse jogador, né? Então, até respondendo aí ao José Mário, eu acho que, cara, sistema defensivo, uma ou outra contratação ali que você vai precisar. O Cuiabano, por exemplo, vai sair, né? Então você vai precisar de um lateral esquerdo. Zaga, provavelmente a gente vai precisar também de pelo menos mais um. No gol eu deixaria ainda por enquanto o Léo Lin, que está se firmando, mesmo que devagar, mas está se firmando. A contratação que a gente precisa é o ponta mais incisivo, mais forte no X1, né? Um outro atacante para revezar com o Arthur Cabral, que o Mastroianni também não deve ficar, né? Eu contrataria isso, cara. Pontas, atacante, se sobrar um dinheiro, ou se tiver dinheiro para a próxima temporada, de repente um outro camisa 10 ali, né? Eu acho que a gente tem, assim, não temos um cenário de terror, vamos dizer, para a temporada seguinte, se a gente conseguir manter a base, né? A gente tem uma base muito boa, não é um trabalho que vai precisar começar do zero para o próximo ano. A gente tem uma base muito boa. É só realmente você dar aquela refinada, se possível, trazer jogador que decida jogo, e eu acho que o Botafogo pode, sim, entrar no próximo ano como uma das principais equipes do futebol brasileiro, sem dúvida. Concordo com o El, que o Botafogo tem uma ótima base e pode, sim, voltar a ser competitivo em nível de busca por títulos com o Flamengo e com o Palmeiras, dependendo dessas contratações pontuais. O Teixeira lembra que o favorito do El era o Jefferson Duque. Cara, esse daí ninguém me ouviu. Eu falei para trazer Jefferson Duque, ninguém me ouviu, cara. Agora já era. O Pantaleão deu certo, o São El. E o Jefferson Duque seria titular em qualquer clube do Brasil. O Samuel pergunta aqui sobre o Eric do Al-Ain, se seria uma boa opção, mas quem quiser responder, fica à vontade. Para o Matheus, eu vou perguntar o seguinte: acredita que Santiago, o Joaquim, Savarino e o nosso queridíssimo Arthur Cabral, com pré-temporada juntos, podem fazer a diferença? Eles podem passar a ser aqueles jogadores que a gente pede, esses jogadores que o El falou, decisivos, ou tem que contratar jogadores melhores que eles? E para o Graxê, eu já deixo depois, na sequência, para falar sobre possibilidade de volantes, que a gente sempre fala, o Graxê. Eu sempre cito o Graxê, o Dailson hoje no grupo falou, volante nunca é demais por ser uma posição de embate físico e muito cartão. Então, claro que vocês podem falar sobre outras coisas, o Matheus pode falar sobre volante, outras posições, pode responder sobre o Eric, lateral, e o Graxê pode falar sobre ataque também, mas só para já deixar pontuado o início aí para vocês. Assim, sobre essa questão do quarteto que a gente tem, o torcedor do Botafogo ele acabou ficando um pouquinho mal acostumado de maneira positiva, né? Porque o Botafogo ele teve em 2024 3 jogadores muito decisivos, e que condicionou a um quarto jogador ser decisivo também. Que a gente teve uma live aqui no início do ano aqui, em que eu lembro que o Graxê participou, tá aqui, né? O Graxê participou da live. E o Graxê, eu lembro que na época eu e o Graxê só na live, tinha mais um convidado, e o Graxê foi muito xingado aqui. Acho que o Bessa também foi. O Bessa também estava. Eu acho que foi. Mas eu quero dizer que, independentemente do motivo, quem xingou o Graxê tá certo, tá de parabéns. E deveria ter xingado o Bessa também. O Graxê se mostrou muito preocupado naquele momento, falando sobre o Savarino, porque a gente tinha acabado de perder o Luiz Henrique e o Almada, e na época o Graxê estava muito preocupado se o Savarino teria condições de assumir essa responsabilidade de se tornar o único jogador decisivo do time. Porque ele perdeu ali as suas... Na época o Igor Jesus ainda continuou, então ele perdeu as suas referências para jogar com ele no meio-campo, que era o Almada e era o Luiz Henrique, que dividiam a responsabilidade. Se a gente pegar no ano passado, o Savarino teve momentos que foi até mais decisivo do que os outros dois. Em vários jogos, o Savarino acabou decidindo, fazia aquele gol que desempatava, fazia aquele gol que tirava o 0-0 do placar.
O Savarino foi muito disso. E a gente está vendo em 2025 um Savarino que ele não está conseguindo assumir esse protagonismo no Botafogo porque ele ficou exatamente a preocupação que o Graxet teve lá no início do ano. Ele ficou sozinho. Do lado dele, ele tem bons jogadores, mas que não são decisivos. Eu acho o Joaquim Correia bom jogador e com pré-temporada no ano que vem, com adaptação, ele vai ser um jogador que vai evoluir mais ainda. Acredito que o Joaquim Correia não seja um jogador decisivo, não seja um jogador extra classe, isso eu não acho, mas eu acho que ele é um jogador bom e que pode se tornar muito bom, útil demais. A mesma leitura eu tenho também do Santiago Rodrigues, que a gente já percebeu que com o tempo ele evoluiu, e eu acho que ele ainda tem mais para evoluir, mas que não é um Almada, é um degrau abaixo. Então, eu acho que carece do Botafogo trazer pelo menos um craque, cara, pro ano que vem. Eu acho que o Botafogo tem que trazer pelo menos uma referência. Um cara que, sabe, pegue na bola e o adversário fique com receio de dar o bote de primeira, porque o cara é diferenciado. Igual o Flamengo tem o Arrascaeta, igual o Palmeiras, se a gente for pegar o Palmeiras gostem dele ou não, o Rafael Veiga é um craque. Tá na reserva hoje. O Vitor Roque também é um jogador que é muito novo, é um potencial craque, bateu lá na Europa, voltou, mas pro nível Brasil ele é craque. Na Europa ainda não conseguiu se firmar, mas pro nível do Brasil eu acho que ele é. Então, assim, falta pro Botafogo, na minha opinião, isso. Então, o orçamento vai ser mais curto. O que eu acho que foi o erro do Botafogo nesse ano de 2025? Eu acho que o Botafogo teve um orçamento muito grande e o Botafogo gastou muito dinheiro em jogadores bons e jogadores apostas que não deram certo. E aí, aposta quando dá certo é complicado. E ano que vem a gente não vai ter essa gordura orçamentária para errar. Então, acho que o Botafogo vai ter que apostar em jogadores mais baratos e, cara, pega um pouco do orçamento, o pouco do orçamento que tem, tenta trazer um jogador extra classe, tenta trazer um nome que vai mexer com o torcedor, que vai ser a referência desse time. Talvez faça outros jogadores, assim como agora há pouco a gente falou que o David Ricardo cresceu ao lado do Barbosa, o Savarino volte a crescer, o próprio Santiago Rodrigues consiga, ao lado de um craque no meio campo ali, jogar até mais do que ele está jogando, o próprio Joaquim Correia possa crescer junto com ele. E, para finalizar, sobre o Arthur Cabral, eu critico muito o Arthur Cabral, muito mesmo, mas eu acho que ele está sendo crucificado nesse time. E me entendam por que eu acho que ele está sendo crucificado nesse time. O Botafogo não joga no estilo do Arthur Cabral. Se o Arthur Cabral tivesse ido para o Vasco, com o Lucas Piton cruzando bola de 2 em 2 minutos para ele, o Arthur Cabral talvez estivesse com 10, 11, 12 gols no campeonato. Igual o Verratti cansou de fazer gols de cabeça no Vasco. Mas o Vasco fazia isso. Tanto que agora com o Diniz, o que aconteceu com o Verratti? Foi para o banco. Porque o Diniz não é treinador de estilo de ficar cruzando bola na área o tempo inteiro. É jogo curto, jogar embaixo, toque de bola. Então o Verratti não joga com o Diniz, mas jogava com outros treinadores que passaram pelo Vasco e fez muitos gols o Verratti por lá. Então, trazendo de novo para o Arthur Cabral, acho que o Botafogo saiu do Igor Jesus, que era um centroavante que, se você botasse a camisa 10 nele e pedisse para ele jogar de meio campo, ele jogava. Um cara que procurava jogo, um cara que já jogou de segundo atacante uma vez dentro do Newton Santos e foi o craque da partida. É um cara que é diferenciado demais, jogador de seleção brasileira. O Botafogo sai de um jogador desse nível para um jogador que chega aqui no clube e a primeira preocupação do Arthur Cabral foi dizer o seguinte: olha, eu não sou substituto do Igor Jesus. Foi a primeira entrevista do Cabral. Ele mesmo sabia que ele não ia conseguir entregar o que o Igor Jesus entregava. E o Botafogo não se adaptou para o estilo de jogo dele. E nem acho que vai se adaptar, porque se o Botafogo não é clube para ficar cruzando bola na área o tempo inteiro. Pode até, em algum jogo ou outro, cruzar. Mas o jogo que o Botafogo faz, o Arthur Cabral, na minha opinião, até o momento deixa a desejar. Ele fica encaixotado entre os zagueiros. Quando tem alguma bola de velocidade, ele não tem velocidade para correr.
Às vezes a bola vai para ele numa condição que o torcedor espera que ele arranque e faça o gol. Ele não consegue ter essa velocidade. E aí vai descendo a confiança, vai baixando a confiança. E aí, jogador sem confiança, amigo, depois do jogo contra o Flamengo, que ele perdeu aquele gol na cara do gol, ele é um jogador totalmente sem confiança. Até o momento que ele fizer um gol. Se ele fizer um gol, pode voltar um pouco a confiança. E aí pode ser que ele volte a melhorar. Mas, repito, acho que o problema não é do jogador em si. Na minha opinião, acho que o scout, que tem muitos acertos, eu acho que 18 milhões, né, que gastamos nele, 18 milhões de euros. Com 18 milhões de euros, você contrataria um centroavante de um outro estilo que é mais a cara desse time do Botafogo. Eu acho o Arthur Cabral um outro estilo de centroavante que não cabe nesse estilo de jogo do Botafogo atual, na minha opinião. Falando primeiro sobre o Arthur Cabral, você falou do Arthur Cabral, o Santi... Eu falei o quarteto que tá jogando. Santi, Arthur Cabral, Savarino, Correia, Arthur Cabral. Lembrando que teremos Montoro e o Correia, né? Correia não, o Barreira. Exatamente. Citaram bem ali o Montoro. A gente vai ter o Montoro. Então a gente vai ter o Montoro, vai ter o Joaquim Correia, né? O Arthur Cabral. Eu só acho que precisa... Barreira. O Barreira, tirando o Montoro, que é diferente demais, eu acho o Barreira muito diferente também, mesmo ele não tendo oportunidades ainda no Botafogo. Jogou 5 minutos de um jogo que a gente estava perdendo, né, eu acho. E depois já foi para a seleção, depois se machucou, enfim. O Montoro é muito diferente, eu acho o Santi muito diferente, mas eu concordo com o Matheus que a gente precisa ter pelo menos um craque indiscutível. Aquele cara que vai pegar a bola e vai, não, esse aqui é o craque, que não vai ter nem discussão, assim. Ah, será que o Santi, será que o Montoro, será que o Arthur Cabral... Não, é aquele cara que a gente fala assim, ele tá mal, mas ele vai resolver jogo. Uhum. Acho que falta isso. E tem que ter pro ano que vem. Então, até porque pra gente ter arranjos diferentes ali. Eu acho que o David ele tá com uma extrema dificuldade de resolver a intermediária defensiva, porque ele não consegue encontrar jogadores ofensivos que consigam cobrir essa intermediária. Porque, por exemplo, o Santi ele dá combate em setores específicos do campo, mas ele não faz esse posicionamento defensivo indo lá atrás. O Joaquim, ele dá um combate específico ali, raramente, mas ele não volta, ele para no meio campo. E o Savarino também, que não tem disputa, não tem competitividade física, nem para ganhar essas disputas. Com isso, os volantes saem e a intermediária fica vazia para os caras tocarem bola. O Vasco fez isso, o Santos fez isso, o Vitória fez isso. Então, independente do time, o Flamengo brincou de fazer isso. Então, independente do time, o David ainda precisa achar esse arranjo tanto de competitividade física quanto de ver ali quem tem que jogar. O Montoro vai jogar? Então, beleza. Se o Montoro vai jogar, eu tenho que ter alguém que volte, eu tenho que ter alguém que ajude lá os volantes. Senão a gente vai sempre cair na mesma questão. Mas entrando nisso e também na questão do craque. Então tem que fazer esse arranjo, né, de jogadores, mais essa questão do craque ali. Mas assim, é uma base muito boa, cara. Uma coluna ali de jogadores muito, muito boa para começar o ano de 2026. A gente não vê um elenco, o elenco é horrível, o elenco é muito abaixo. Não, muito pelo contrário. É um elenco desequilibrado? Eu acho que sim. Principalmente aí eu entro na questão dos volantes que o Fabi falou. A gente tem 4 volantes. Mas poxa, a gente só tá disputando o brasileiro. Lá no início em junho, julho, já se desenhava 4 volantes. Aí o Gregory saiu, aí veio o Danilo e não veio mais ninguém. Então, assim, tinha o Huguinho, que chegou a entrar alguns jogos, mas assim, não era aquele volante que a gente poderia contar. E volante, o Fabiano disse, né, que eu sempre bato nessa tecla. Volante bom, com características diferentes, nunca é demais. Claro que você não vai encher com 8 volantes, 10 volantes, né? Não vai fazer isso. Mas se você tiver 6 volantes ali, 5 ou 6 volantes, 6 seria um número ideal. 6 é o ideal. Porque o volante, dependendo da característica, você pode alterar a função dele. Né? Se você tiver um volante, por exemplo, ano passado mesmo, o Tietê, que não gostava, né? Não gostava de fazer outras posições. Mas o Tietê, que é mais baixinho, mais fraco fisicamente, mas muito rápido,
Ele poderia fazer uma lateral direita, uma lateral esquerda. Um zagueiro mais forte, grande, né? Um zagueiro maior. Pode fazer uma zaga, um zagueiro, um volante mais rápido, pode jogar mais à frente. E você, principalmente por quantidade, você tem três campeonatos. Você começa o campeonato ano que vem, a gente vai começar campeonato carioca, campeonato brasileiro junto. Logo depois você já começa uma Libertadores, logo depois começa uma Copa do Brasil. Então você disputa 3 competições com 4 volantes. Não faz sentido. Em 5 rodadas, 4 volantes viram 2. Porque você já ganha um amarelo, já alguém se lesiona, já suspende. Quem sabe até 1. Então, assim, a gente ficou pendurado com esse número de volantes o segundo semestre inteiro. Dificilmente a gente teve 4 volantes. Aí, aí tem 4. Beleza, tem os 4 no banco. Mas o Alan você pode contar sempre? Não pode contar sempre. O Alan passou um ano conturbadíssimo aí agora. Quase não jogou direito. E quando entra, já não entra muito bem. O Alan fez 2 ou 3 partidas boas pelo Botafogo. Ele é um ótimo jogador. Mas não rolou até agora. Aí o Marlon, beleza. Aí o Danilo, você vai fazer... Aí o pessoal discute, né? Eu acho que não tem muito a ver. Depende mais do arranjo ofensivo do que de fato jogar Danilo e Marlon juntos. Ah, mas beleza, você vai mudar. Aí tem o Newton. Aí você vai jogar com os 3, fica quem no banco? Porque aí tem o Alan... Tem o Alan, que não rende muito bem. Mensagem muito boa. Então, assim, tem o Alan que não rende muito bem, você tem que jogar com 3, o Danilo um pouco mais ofensivo ali, aí fica só um no banco. Então, assim, ontem mesmo entrou, a gente terminou com 3 volantes, mas com o Danilo e o Marlon se arrastando. Nós jogamos com o Flamengo só com o Newton e o Alan e ninguém no banco profissional de volante. Exatamente. Como você vai competir com o Flamengo dessa forma? Os caras se arrastando no final do jogo. Assim, não tem como. Então, 5, 6 volantes ali com características diferentes para você ter um elenco legal, um elenco encorpado, para fazer essas 3 competições aí sem perder muita coisa. Ah, lesionou 1 ou 2, beleza, você tá com 4, você sabe que vai voltar 1 daqui a pouco. E assim vai. Isso foi algo que eu não entendi, perdão. Isso foi algo que eu não entendi. Porque, cara, eles liberaram o Danilo, simplesmente decidiram que não queriam mais o Danilo queria ficar. Aí, beleza, envolve questão salarial, o salário dele era muito alto porque na época ele veio da França para cá, enfim. Não quiseram ficar mesmo com o Danilo, praticamente viraram para o Danilo e falaram assim, você está afastado até você acertar com um novo clube. Foi isso que eles fizeram com o Danilo. E aí o Danilo recusou proposta de outros times do Brasil, porque não queria jogar em outro time do Brasil, queria ficar no Botafogo, aí foi lá para os Emirados Árabes. E eles emprestaram o Guinho pro Molenbeek da Bélgica. Jogador do mês. Ou seja, o cara tá arrebentando lá e o Botafogo ficou sem volante aqui. Não contrataram outro volante. Emprestaram praticamente expulsou o Danilo, emprestaram o Guinho e ficou sem ninguém. Assim, só trouxeram o Danilo porque o Gregory saiu. E foi isso que fizeram. Aí depois, a culpa é de quem? Quando enfrenta um Flamengo com 2 volantes só disponíveis. A culpa é de quem escolheu isso aí. No final das contas. Não é do treinador, não é de ninguém. É de quem escolheu ficar só com 2 volantes nesse momento. E é mais um dos erros sequenciais da temporada, que vocês vinham falando lá no início do ano. Erro de planejamento. Aí, dá para corrigir aqui, dá para corrigir ali. Só que os erros, eles foram acontecendo. O Botafogo não parou de errar. E aí chegou a outubro com 2 volantes em alguns jogos. E assim, cara, eu lembrei muito do Gracheira na época, porque o Botafogo chegou para jogar com o Flamengo com o Newton e Alan, porque o Marlon estava suspenso, e é o que a gente sempre fala, é muita suspensão, e o Danilo estava machucado, é o que a gente fala, é muita lesão. Então, 4 já era muito pouco para o jogo. E aí você tinha 2, porque um justamente estava machucado e o outro estava lesionado.